Grandes oradores que marcaram a história com seus discursos. É sobre isso que vamos falar neste vídeo. Eu sou Joaci Lima e você está no Perspectiva Oratória. Bom, eu fiz uma lista com 10 grandes oradores que marcaram a história. Essa lista ela não está numa ordem necessariamente de importância ou de quem foi maior que quem, mas são 10 figuras notáveis com quem temos algumas coisas a aprender. Alguma ou outra, com certeza, você vai achar um pouco perigoso estar aqui, mas digamos que todos estes tiveram alguma coisa a nos ensinar sobre o que é a arte da oratória. Bom, você pode ficar um pouco tenso aí, mas eu vou começar minha lista com um cara um pouquinho polêmico, no mínimo. O nome dele é Adolf Hitler. Hitler foi um grande orador. De fato, o seu poder de persuasão, o seu poder de convencimento foi um dos fenômenos mais extraordinários do século XX. Ele simplesmente convenceu uma nação baseado numa ideologia do ressentimento a seguir os seus ideais. E tamanho foi o estrago causado por essa sua forma odiosa de se comunicar, que até hoje nós temos aí o resultado desse monstruoso líder que passou sobre a face da Terra. Mas, como estamos aqui para falar de oratória, nós podemos dizer que a sua força de persuasão era enorme. Mas aqui uma coisa que nós podemos colocar de lição que Adolf Hitler pode nos deixar a respeito da oratória. Embora ele tenha sido um grande orador, ele é um modelo daquilo que não se deve ser, ou a representação do abuso desse poder da comunicação. Adolf Hitler tem uma frase bem notável que eu destaco aqui. Ele disse: torne a mentira grande, simplifique-a, continue afirmando-a e, eventualmente, todos acreditarão nela. Ou seja, este homem persuasivo conseguiu convencer as pessoas com o poder da oratória, mesmo sendo aquilo que ele estava passando para essas pessoas uma grande e uma completa mentira. Bom, vamos falar agora do nono colocado, ou não necessariamente nono colocado, mas do número 9. E vocês podem notar que a ordem que eu estou colocando destes 10 oradores é decrescente. Ela começa do 10 e vai até o número 1. Bom, já falei do primeiro, ou do 10º, melhor dizendo, vamos falar agora do nono. O nono é John Kennedy. John Kennedy foi um orador de grande impacto que influenciou uma geração. As pessoas elegeram Kennedy com um sonho de mudança. Eles viam nele a juventude, o carisma, o brilhantismo. E foi exatamente tudo isso que ele conseguiu transmitir com seus discursos. O discurso ou os discursos de John Kennedy impactavam tanto porque ele pregava uma mensagem com eloquência acerca da mudança. E eu destaco aqui uma frase de John Kennedy. Ele disse em um dos seus discursos: não pergunte o que seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer por seu país. Bom, o oitavo orador com quem temos coisas a aprender se chamava Abraham Lincoln. Lincoln foi um dos presidentes dos Estados Unidos e ele viveu um período bastante caótico dos Estados Unidos, um período de crise e de renovação. Ele foi o presidente responsável pela abolição da escravatura e houve, durante o seu governo, aquela que foi conhecida como a maior guerra civil da história dos Estados Unidos, que foi a Guerra de Sucessão. Abraham Lincoln, ele com certeza conseguiu ser o líder que foi, e isso se deve... Uma das coisas pelas quais ele conseguiu, um dos motivos pelos quais ele conseguiu, foi o seu grande poder de convencimento. Abraham Lincoln era um líder bastante eloquente. E uma das suas frases notáveis que eu destaco aqui
é uma que ele disse: o autorrespeito é a raiz da disciplina. A noção de dignidade cresce com a habilidade de dizer não a si mesmo. E este foi o Abraham Lincoln. Vamos falar agora do número 7. E este foi um grande estadista, um dos homens mais extraordinários da Grécia. O nome dele é Péricles. Péricles foi um dos primeiros grandes oradores, podemos dizer assim. Ele viveu por volta do século IV e III a.C. E ele influenciou uma geração através dos seus discursos. Ele foi um grande estadista grego. E uma das frases dele que eu destaco aqui é: o que você deixa para trás não é o que é gravado em monumentos de pedra, mas o que é tecido na vida das outras pessoas. Acrescentando mais um pouquinho a história do Péricles, ele foi o grande líder de Atenas no período de ouro da história de Atenas, no período em que Atenas estava no seu auge. E ele foi este líder extraordinário também porque ele tinha grande capacidade de oratória. Vamos falar agora do número 6. E este foi Edmund Burke. Edmund Burke também foi um grande estadista. Ele era membro da Câmara dos Comuns, uma espécie de Senado da Inglaterra. Ele foi um líder notável e os seus discursos, os seus principais discursos, eles se deram numa época em que ocorreu a chamada Revolução Francesa, em um período muito sangrento da Revolução Francesa. Durante este período, muitas pessoas estavam sendo guilhotinadas por conta da ideologia, e Edmund Burke ele se levanta contra o radicalismo daqueles que buscavam a renovação ou que buscavam a revolução. E ele, através dos seus discursos, buscou trazer uma consciência sobre a importância de exercer as funções públicas ou de ser um líder público prudente. Edmund Burke ele conseguiu o impacto da sua mensagem porque ele era um grande orador. E há algumas frases, aliás, 2 frases dele que eu gostaria de destacar aqui. A primeira é: para o triunfo do mal só é preciso que os bons homens não façam nada. Foi o que disse Edmund Burke. E uma outra frase que exemplifica a sua eloquência é quando ele disse: o exemplo é a escola da humanidade e só nela os homens poderão aprender. Vamos agora para o número 5. E este foi o Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, quem não conhece, foi um grande orador que residiu aqui no Brasil. Ele era português, mas um pouco abrasileirado, vamos dizer assim. Ele viveu grande parte da sua vida aqui no Brasil e muitos dos seus grandes discursos foram apresentados aqui no Brasil. Padre Antônio Vieira tem entre os seus grandes discursos o Sermão da Sexagésima, o Sermão do Bom Sucesso das Armas de Portugal contra a Holanda e muitos outros, alguns em domínio público e você pode acessar, que marcaram a história. E este homem foi extraordinário, chamado pelo poeta Fernando Pessoa de o imperador da língua portuguesa, tamanha era a sua eloquência. Algumas frases dele que eu gostaria de destacar aqui é quando ele fala: para falar ao vento bastam palavras, para falar ao coração são necessárias obras. E há uma outra frase dele que diz: há homens que são como as velas, sacrificam-se queimando-se para dar luz aos outros. Nosso orador de número 4 foi o primeiro-ministro da Inglaterra durante o século XX, o Winston Churchill. Winston Churchill foi um dos maiores oradores do século XX, e aqui nós podemos colocar ele rivalizando com Hitler. Ele, de fato, foi um orador extraordinário, ele impactou a Inglaterra, o Reino Unido, né? E, podemos dizer também toda a Europa e até mesmo os Estados Unidos, por meio do poder da sua eloquência. Winston Churchill ele foi o arqui-inimigo de Hitler na Europa, e ele, através do seu discurso ou dos seus discursos, ele conseguiu unir toda a Inglaterra, unir o Reino Unido, unir a Europa, chamar os Estados Unidos para o combate contra aquele que ele considerava como o império da maldade,
criado pelo senhor Adolf Hitler. E uma das suas frases mais impactantes, duas frases que eu vou citar dele é: todas as grandes coisas são simples e muitas podem ser expressas numa só palavra: liberdade, justiça, honra, dever, piedade, esperança. E uma outra frase dele, essa talvez a mais conhecida, é quando ele, em um dos seus discursos mais inflamados, diz aos habitantes da pequena ilha da Inglaterra: só tenho para oferecer para vocês sangue, suor, lágrimas e sofrimento. Aqui vai o número 3. E presta atenção porque esse cara realmente fez a diferença. O nome dele é Martin Luther King Jr. Martin Luther King dispensa apresentações. Ele foi um grande ativista pelos direitos dos negros, na luta contra o racismo naquela sociedade segregacionista dos Estados Unidos da segunda metade do século XX. E ele fez uma luta ferrenha contra esses abusos que eram feitos na sociedade. Ele lutou pelos direitos civis dos negros. E numa das suas frases mais inflamadas, num dos seus discursos, temos esta: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Uma outra frase dele que ainda nos impacta é: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. E para fechar com chave de ouro, uma outra frase dele que ficou conhecida e ficou eternizada no seu discurso mais famoso, I Have a Dream. Nesse discurso ele diz: eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor de sua pele. Esta é a frase de impacto de Martin Luther King. Agora vamos falar do número 2. O número 2 foi o maior orador de toda a Grécia. O nome dele é Demóstenes. Demóstenes foi um orador que influenciou uma geração porque ele fez frente ao imperialismo de Filipe II, o pai de Alexandre o Grande. Ele se opôs ao poderio de Filipe II, que ameaçava a independência da Grécia e principalmente da sua cidade, que era Atenas. Ele foi o orador que brilhantemente fez os melhores discursos, que conseguiu, de alguma forma, e durante algum tempo, conter esses avanços de Filipe e manter a sua pátria independente. Infelizmente, não dependia só dele a independência de Atenas e a independência da Grécia, e acabou fracassando sob as mãos de Filipe e mais tarde sobre a unificação de Alexandre o Grande. Mas o grande legado que ele nos deixou foi os seus discursos inflamados que impactaram uma geração. Ele conseguiu, através do seu poder de persuasão, influenciar a Grécia, e vejamos, estamos falando de mais de 2.400 anos atrás, e as multidões, as pessoas paravam para ouvir este grande orador. E cito aqui duas frases dele. A primeira é: a constância no amor é uma bigorna que quanto mais é batida, mais dura se torna. A segunda frase é: extremamente fácil enganar a si mesmo, pois o homem geralmente acredita no que deseja. Bom, deixei aqui como orador número 1, ou como o último da nossa lista, dada a importância que ele teve para o desenvolvimento da oratória e por ter sido também o maior orador romano e, quiçá, o maior orador de todos os tempos. Estamos falando de Marco Túlio Cícero. Este homem conseguiu impactar uma geração, ele conseguiu impactar Roma com o poder da oratória. E muitos dos grandes líderes romanos, dos grandes políticos romanos, o temiam por conta do poder de persuasão. Júlio César o respeitava muito e tinha um certo receio de Cícero por conta do seu poder e por sua eloquência, assim como outros, e principalmente Marco Antônio, temia tanto a oratória de Cícero que Cícero escreveu muitos discursos contra ele,
e o próprio Cícero acabou pagando com a própria vida pelos discursos feitos contra Marco Antônio. E aqui eu deixo algumas frases do nosso querido Cícero, que é: nenhum dever é mais importante do que a gratidão, e uma que, embora muito simples, traz uma mensagem que, se for bem observada, é capaz de nos cativar de uma forma muito profunda. Ele disse: não basta adquirir sabedoria, é preciso, além disso, saber usá-la. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e peço para vocês, deixem um like, comentem e, por favor, se inscrevam no canal. Obrigado.